Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Hoje eu vou fazer uma reflexão, ou melhor, abrir uma discussão sobre o posicionamento do nosso ocupante da cadeira da presidência, o Lula, sobre a questão dos tarifaços do Donald Trump. Há cerca de 25 dias, ou seja, no dia 1º de agosto, a repórter da Globo, do G1, perguntou pessoalmente para o presidente Donald Trump, nos jardins da Casa Branca, se ele conversaria com o presidente Lula. E ele respondeu textualmente que o Lula pode conversar com ele quando quiser. E repetiu 2 vezes a resposta. Por outro lado, o Lula disse, durante esse tempo todo, vinha subindo em palanques para os seus aliados e devotos para dizer que o Trump não queria conversar com ele. Aí eu coloco a questão. Eu entendo que, na verdade, quem se recusou a conversar com o Trump foi o Lula e não o contrário. O presidente norte-americano, apesar de toda a sua insanidade, deixou as portas abertas e entendeu claramente a pergunta que foi feita em inglês pela repórter, com bastante eloquência, diga-se de passagem. Agora, a pergunta é por que o nosso presidente não quis conversar com ele, não telefonou, poderia ter telefonado, não telefonou, e se limitou nos últimos dias a enviar uma carta convidando o Donald Trump para vir para a COP30, que vai acontecer em novembro em Belém, se a ganância do povo de Belém permitir. Se eles reduzirem o tamanho da ganância lá daqueles que estão aptos a hospedar os visitantes estrangeiros, as delegações estrangeiras. A conferir. Inclusive eu gravei um vídeo sobre isso. Mas voltando à atitude do nosso presidente, eu acredito que ele roeu a corda, ou melhor dizendo, amarelou mesmo, porque ele poderia sim ter telefonado para o presidente. Aí alguns correligionários do presidente, alinhados política e ideologicamente, deixaram vazar ou insinuavam que o Lula não ia para não ser humilhado, assim como foi a delegação dos representantes máximos de alguns países africanos. Ora, o Lula é presidente do Brasil, a 10ª economia do mundo, ele pode perfeitamente se impor. Aliás, garganta, assim como o ex-presidente, para fazer palanque ele tem. Eu queria ver a garganta dele diante do Trump. Lógico que ele não ia falar em inglês, aliás, ele não sabe nem falar o português corretamente, porque só fez a 4ª série, mas lógico que ele ia falar em português e alguém ia traduzir, mas ele poderia sim conversar por telefone ou ainda viajar aos Estados Unidos e fazer um tete-a-tete, como se diz lá no Rio Grande do Sul, um cara a cara, um olho no olho com o Trump, e exigir do Trump uma postura de respeito ao povo brasileiro, a nação brasileira, e não ficar subindo em palanque para petista e bater palma, dizendo que o Trump não queria conversar, não sei o quê, e entubar o tarifaço de 50%, até porque não é ele que vai pagar, né? São os norte-americanos que vão importar, e quem vai perder também não é ele que vai perder, são os exportadores brasileiros e o povo e a nação brasileira como um todo. Ele pessoalmente não tem nada a perder com isso, muito pelo contrário, ele está querendo ganhar dividendos políticos com um pacotinho tapa-buracos de 30 bilhões de reais para, entre aspas, socorrer aquelas empresas que foram mais ou que serão mais prejudicadas com o tarifaço. Até
O governo já está fazendo propaganda política em cima disso na televisão e nas emissoras de rádio, querendo tirar a dividendo político disso, que vai investir 30 bilhões. Isso aí como eu já disse, é um tapa-buraco, é uma providência ínfima em relação ao tamanho do prejuízo que essas empresas poderão ter se for mantido esse tarifaço de 50% a médio e longo prazo. Chega a ser ridículo mesmo, é uma coisa, é um insulto à inteligência do povo brasileiro, é um insulto à inteligência dos exportadores e das pessoas que ganham o seu sustento trabalhando direta ou indiretamente para as empresas exportadoras. Então acho que faltou coragem, faltou garra, faltou determinação por parte do nosso representante do Poder Executivo para encarar o problema de frente e não ficar fazendo palanquinho e palestrinha para bobinho bater palma. É isso que eu penso. Ele, diferentemente dos outros líderes de outros países, inclusive da Europa e da Ásia e até da África, que foram até os Estados Unidos pelo menos tentar negociar. Aí a alegação do nosso presidente é que a soberania do Brasil não é inegociável. Realmente eu concordo plenamente com ele. Não sei se ele descobriu isso sozinho ou se alguém falou para ele. Essa dúvida eu tenho. Mas isso é inegável. A soberania brasileira é inegociável, mas nem por isso ele tinha o direito de deixar de conversar com o cara e exatamente falar cara a cara, tete a tete, como eu já disse para o Donald Trump, que a soberania do Brasil é inegociável, a soberania do Poder Judiciário brasileiro e as decisões do Poder Judiciário e da legislação brasileira são inegociáveis e que ele não tem que colocar na mesa, em hipótese alguma, a questão do julgamento do ex-presidente Bolsonaro e dos seus comparsas, quer dizer, de seus aliados, para misturar as coisas e confundir também a situação e usar de mentiras, inclusive, que a relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, que tem sido deficitária para os Estados Unidos, quando, na verdade, o que acontece é exatamente o contrário, pelo menos nos últimos 10 anos. Então, mas isso tinha que ser dito pessoalmente, ou por telefone, ou em teleconferência, através de uma troca de conversa, uma videoconferência, enfim. E não o cara pura e simplesmente se negar a ir conversar ou telefonar e ficar fazendo palanquinho para inglês ver, ou melhor, para desavisado ver e bater palma. Eu acho muito triste essa postura, faltou coragem, como eu já disse, faltou determinação, faltou até orientação dos seus assessores, dos seus conselheiros mais próximos, no sentido do que um chefe de Estado realmente deve fazer numa hora, num momento tão difícil. Ele roeu a corda, ele amarelou sim, e isso não se faz, principalmente quando o cara suposta e teoricamente é a maior autoridade do país e o seu recuo, a sua inércia acaba prejudicando aí milhares e milhões de pessoas, se não a nação inteira. Muito triste isso, e daí eu gostaria de saber qual a opinião de vocês que me veem, me assistem e prestigiam o meu canal, tá bom? É isso, meus queridos, minhas queridas, gratidão, um grande abraço, sorte, saúde, sucesso e tchau. Até mais.